Muito bem, gente. Olá, você amigo do Recôncavo no Ar. Olá, você de Amargosa, você de toda a região, você dessa imensa Bahia. Estamos na cidade de Amargosa, ao lado de Dona Maria Conceição Rezende. Rezende tem uma história muito bonita, uma grande história para contar. Faltando aí apenas 2 dias para a posse do novo bispo aqui na cidade de Amargosa, Dom Juraci. E Dona Conceição, como é conhecida, conhece toda a história da Diocese de Amargosa, conhece a história do primeiro bispo aqui da Diocese e vai contar um pouco pra gente, para você amigo do Recôncavo no Ar, para você amigo internauta, essa história da Diocese de Amargosa. Dona Conceição, boa tarde, muito obrigado mesmo, desde já, por abrir as portas da sua casa, da sua residência aqui em Amargosa e receber a gente do Recôncavo no Ar. Boa tarde, para falar da história da Diocese de Amargosa. Boa tarde, pessoal do Recôncavo no Ar. Eu sou daqui de Amargosa, nasci em Amargosa, estou próximo dos 90 anos, segundo o Lima Duarte, já tenho 90, né? Eu vou fazer em dezembro. E estou aqui à disposição de vocês para a gente conversar e contar as histórias da Diocese, que a gente participou, que a gente viveu aqui durante esse período de vida. Dona Conceição, a Diocese na última semana completou 81 anos de fundação, né? Isso significa que a senhora já tinha 8 anos de idade, né? 8 anos de idade. Então a senhora viu essa Diocese nascer. E fala aí pra gente do que a senhora lembra de como começou, da história dessa Diocese. Com relação ao problema de datas, eu anotei aqui assim, somente para mostrar a vocês o que foi importante assim na cidade. A época que Dom Florencio veio para aqui, eu realmente era uma criança. Estava na escola Coração de Jesus, chamava a escola de Tia Vivinha. Era uma escola muito conceituada aqui e devia ter mais ou menos uns 8, 9 anos por aí, dependendo do mês. Mas com a chegada do bispo foi um movimento muito grande aqui na cidade. Quer dizer, a diocese primeiramente foi o Papa, a criação da Diocese de Amargosa foi um presente de Deus para a nossa cidade, não só a nossa cidade, mas a nossa região também. Eu anotei alguma coisa para não esquecer, viu? Hoje de manhã. Não só a cidade de Amargosa completou. A princípio, a Diocese compreendia um território muito grande. Ia de Jaguaripe até a divisa de Minas, que foi dividida depois em 3 dioceses: a Diocese de Vitória da Conquista, a Diocese de Jequié e a Diocese de Amargosa, e ainda um pouco para a Diocese de Rui Barbosa. Foi o Papa Pio XII quem criou a Diocese de Amargosa, em 1941, como você estava dizendo. E o Dom Florencio veio para Amargosa como eleito bispo para a nossa cidade e chegou aqui em 14 de agosto de 1942. Nesse dia a cidade estava em festa, porque não só a cidade como a região, né? Eu lembro bem da chegada de Dom Florencio. O transporte aqui era da estrada de ferro Nazaré para Amargosa. Aliás, vindo de Salvador, tomava o navio até Nazaré, de Nazaré tomava o trem e vinha para Amargosa. Em Amargosa ele chegou aqui na tarde, às 3, 4 horas da tarde, não me lembro bem, e estavam esperando o seu prefeito, doutor Raul Paranhos, que fez a saudação. Tem muita gente, as autoridades. Eu lembro bem de doutor Raul, o Monsenhor Andrade, que veio acompanhando a comitiva, Padre Almeida, que era o vigário da cidade, doutor Espieira,
seu Galdino, irmão de Dom Florencio, e a cidade toda. A Praça do Bosque, que hoje chamamos Praça do Bosque, era a Praça da Bandeira naquela época. Estava completamente cheia. E nós, o Colégio de Tia Vivian foi convidado a representar as escolas da cidade. E nós estávamos lá, todas de farda, assistindo às festas, às comemorações, e com muita alegria, porque era uma novidade para a cidade, né? E era um benefício também. Nós, depois da saudação, dos discursos, das recepções, da festa, Dom Florencio foi para a casa de seu Otto Teixeira, que era um comerciante aqui da cidade. Um grande comerciante da cidade. E lá foi servido para eles uma merenda, um lanche. Hoje a gente diz lanche, naquela época dizia merenda. Um lanche, eles demoraram um pouco, nos dispersaram, porque a nossa escola ficava próxima. Fomos para casa, as crianças foram para casa, e a comitiva foi para a catedral com Dom Florencio em procissão. Aí foram para a catedral, onde foi cantado um tedéu muito bonito, lindo. O tedéu antigamente era latim, cantava sem latim, era muito bonito as festas naquela época de igreja, em latim. E de lá, depois do latim, depois do tedéu, Dom Florencio houve a bênção cerimonial lá na catedral, a recepção muito bonita também. Eu não fui, porque era de noite e eu era criança, fui para casa. Então, o pessoal da comitiva, a comissão foi para o Palácio Episcopal. Naquele tempo chamava residência do bispo, Palácio Episcopal. Era uma estrutura diferente, uma igreja diferente, era aquela que modificou muito depois do Concílio Vaticano II. Então, foi servido no Florencio, lá na residência episcopal, um jantar, que naquela época também chamava-se banquete. Então foi servido um banquete e aí ele ficou na residência. No dia seguinte, às 9 horas, houve o solene pontifical na catedral. Aí foram buscar o bispo em casa e muita gente já estava na catedral, nós estávamos na catedral assistindo, e todo mundo entusiasmado, todo mundo cantando, e ele foi recebido com o canto Ex Sacerdos Magnum, muito bonito. Eu não esqueço desse momento, foi muito bonito. Eu estava pequena, mas lembro bem. A igreja cheia de gente, eu ainda fiquei assim do lado assim, da pia do batismo, de batismo, entusiasmada. Tinha uma orquestra, a orquestra daqui, o pessoal, os cantores, a cidade na época tinha filarmônica, e tinha muita gente que cantava, o coro estava muito afinado e muito bonito. E aí Dom Florencio celebrou a primeira missa como bispo da cidade. De lá, a comitiva foi para casa e todo mundo foi acompanhando. Essa missa, quando era celebrada com o bispo, assim, com muita pompa, chamava pontifical. Chamava-se pontifical. Então, depois de todo o pontifical, mesmo dia de festa, padroeira e outras festas que Dom Florencio celebrava o pontifical, todo mundo ia e levava até a porta da casa. E daí, quando ele chegou, começou a trabalhar. Tá aí, uma história, né, do primeiro bispo, né? A chegada do primeiro bispo. A chegada do primeiro bispo. Eu assisti a chegada do primeiro, fui a Natal para a ordenação do segundo bispo, assisti a posse também aqui em Amargosa do segundo bispo, assisti a ordenação de Dom João Newton, que ele foi ordenado aqui, mas foi servir em Bom Jesus da Lapa. Depois voltou, assisti a posse de Dom João Newton, trabalhei na posse, trabalhei na comissão de festa. Depois João Newton veio Dom Valdemir, eu também trabalhei com Dom Valdemir, e disse a Dom Valdemir, eu não vou esperar outro bispo. Ele disse, eu vou morrer aqui. Mas aconteceu que ele foi transferido para outra cidade e agora, com muita alegria, aí já
esperando com ansiedade, vai chegar Dom Juraci para tomar conta dessas ovelhas aqui que estão esperando pelo pastor. Era isso que eu ia perguntar para a senhora, né? Qual a sensação de ter participado, ter visto a chegada do primeiro bispo e tá vendo a chegada agora de mais um bispo, né? Com essa idade, quase 90 anos, poucas pessoas alcançaram essa graça, esse presente, né? E a senhora é uma das contempladas com esse presente de Deus, com essa idade, assistir no próximo domingo. Eu tenho certeza que a senhora será homenageada, né, pela igreja por esse feito, né? Vai estar presente com certeza, mas já é uma bela homenagem, né? Eu vou estar presente, é muita alegria a gente estar recebendo o pastor da gente, né? Que a gente recebeu esse presente de Deus. Porque graças a Deus os nossos bispos foram muito honestos, muito pastores mesmo. O Dom Florencio tinha como lema forte e suave. Ele realmente foi um bispo muito forte para estruturar a diocese, porque ele estruturou muito bem a diocese, deu um sustentáculo muito grande à diocese. Primeiro ele começou trabalhando, conhecendo a diocese, viajou toda a diocese. Naquele tempo vocês imaginam como é que viajava. Viajava de todo tipo, ele disse que viajava de todo tipo. E depois ele criou o seminário, recursos humanos para a diocese. Começou preparado com o seminário. O seminário tinha a função de formar padres e também de formar homens honestos para a sociedade. E esses meninos que estudaram no seminário, tanto os mais novos como os mais antigos, que eu conheci assim, eu também tive a graça de ensinar no seminário, né, de Amargosa. Ensinei a alguns. Os que foram ser padres foram honestos até o dia que alguns deixaram porque já não achavam que estavam felizes com o celibato, com o sacerdócio, pediram a renúncia e conseguiram a autorização do Papa, saíram. Mas os que ficaram mantiveram o seu compromisso, o seu chamado com Deus, com responsabilidade, trabalhando com desprendimento, entrega de vida mesmo. E os outros são professores, são médicos, são advogados, são políticos, são homens que participam da vida social do país, formam uma sociedade honesta e decente. Graças a Deus a gente vê que todos os meninos que passaram pelo seminário, porque a finalidade do Florencio não era só preparar o padre, era preparar o padre, o seminário era para preparar o padre, mas também aqueles que não iam ficar no seminário, que fossem pessoas honestas, decentes e que produzissem na sociedade. E a gente vê isso aí com todos os outros. Depois Dom Florencio partiu para a educação, que eu acho assim, o desenvolvimento só vem através da educação, não vem através de outra coisa. Se você não preparar pessoal de escolas boas, escolas que realmente sejam comprometidas com a educação, você não consegue nunca desenvolvimento. Eu trabalhei 42 anos em educação e eu pude observar que onde a gente trabalhou, com quem a gente trabalhou, o pessoal se desenvolveu, o pessoal cresceu. E eu acho a maneira... Então, Dom Florencio foi um ponto que ele fez aqui, muito firmado. Trouxe Sacramentinas para Amargosa, Colégio Santa Bernadette. Trouxe as Mercedárias para Santo Antônio. Jiquié, o colégio com o Padre Palmeira. Criou um colégio, o Padre Palmeira, que era responsável pelo colégio religioso também. Esses colégios foram preparando o pessoal. Na hora que o Santa Bernadette formou a primeira turma, todas as cidades vizinhas abriram colégios também. Foram criando escolas de primeiro e de segundo grau, naquele tempo era ginásio.
Hoje é primeiro e segundo grau. Foram criando escolas ginasiais e primárias e foi crescendo. Além dessas escolas maiores, as escolas paroquiais. Todas as cidades tinham escolas paroquiais. Então, Dom Florencio foi um bispo que se preocupou com a educação. Ao lado das escolas estaduais, tinha todo esse instrumento de escolas religiosas que deu um suporte muito grande à Diocese de Amargosa. Depois disso aí, depois de trabalhar a escola também, aí ele preparou também um patrimônio para a Diocese. A preocupação dele, eu digo assim, porque eu vivia muito, trabalhei muito, ele me dizia, minha preocupação era também ter um patrimônio para a Diocese. Comprou uma fazenda lá perto de Minas Gerais, lá em Minas Gerais, já Altônico, parece. Que quando dividiu a Diocese de Conquista, dividiu essa fazenda também. Venderam a fazenda e dividiram para Conquista. A Amargosa ficou com outra parte. Comprou a fazenda, a parte de Amargosa comprou a fazenda no Espírito Santo, São Mateus, parece. Eu me lembro disso, que eu fiz uma planta para ele da fazenda. Isso aqui é o patrimônio da cidade de Diocese. Eu vou tirando disso aqui. Com esse dinheiro ele mantinha seminário, mantinha os estudantes que completavam a educação dos meninos de Salvador, que eu falei teologia em Salvador, do pessoal que foi para Roma, os padres que foram estudar em Roma, no Pio Brasileiro. Então a Diocese tinha uma estrutura muito, muito bem montada e muito bem trabalhada. Tinha e tem, porque depois ele deixou aí e continua, graças a Deus, aí a igreja vai vivendo aí sem muitos percalços, mudando de sociedade, mudando de clima, mudando de tudo. E ele tinha preocupação também na formação geral das pessoas. Aqui na cidade, por exemplo, ele apoiava todo o movimento de ação católica. Na diocese toda, havia um movimento de ação católica. O movimento de ação católica depois foi estruturado em Juventude Agrária Católica, pessoal mais da área de agricultura. Juventude Estudantil Católica, pessoal que estudava no colégio. Juventude Independente Católica, as pessoas já que mais da sociedade, que trabalhavam e não frequentavam nenhuma coisa. Juventude Operária Católica, a Joque de Amargosa foi uma Joque muito forte, a JEC muito forte. A Amargosa espalhou esse leque, não só a cidade, mas a diocese toda, em todas as cidades da diocese. E eu tive a oportunidade de trabalhar, porque eu trabalhava na diocese, na coordenação da diocese Primeiro eu comecei com cruzada eucarística, catequese, fui catequizada por Dom Florencio, depois fui trabalhar com ele também na catequese, porque ele tinha um grupo de catequistas aqui na cidade. Eram as professoras, davam catecismo dia de sábado. E sempre que ele estava na cidade, ele ia. Então ele trazia muita coisa de fora para a gente. Lembro bem que uma vez ele chegou e nesse dia eu estava somente com as outras professoras. Houve um problema, eu não sei. Estava ele e eu. Aí ele disse assim: Dona Conceição, eu trouxe um canto aqui, a gente vai ensinar esses meninos a cantar. Eu disse: Dom Florencio, eu não tenho voz, eu sou desafinada. Ele disse: eu também sou. Aí a gente foi ensinar os meninos a cantar, e ele ensinou, e foi o Jesus nosso Pai, Jesus nosso irmão, Jesus Redentor, te adoramos na Eucaristia. Aí eu ensinando, eu e ele ensinando, eu sem voz e ele ensinando. Mas era assim. E ele formava grupo de professores. Tinha uma professora, por exemplo, a professora Magra. Vou dar um exemplo do tempo de João Nilton, que era aluno estudante naquela época, era pequeno, foi a primeira comunhão. Professora Magra tinha um grupo, tinha a catequese da catedral. Ela tinha um grupo de estudantes, que nós éramos estudantes. Então, aquele grupinho de estudantes que era da cruzada ia para Magra, ia com Magra, para poder já orientar os meninos também. A gente tomava as lições. Era saber se imitar, sabendo Pai Nosso,
Senhor meu Jesus Cristo, eu pecador, essas coisas assim, os mandamentos, a gente tomava como se nós fôssemos auxiliares das catequistas. E a professora dava a aula. Quando ele estava presente, ele ia todo sábado que estava presente aí. Ele foi um bispo muito catequético, muito bom. Mas chegou uma determinada época que ele achou que a idade dele já não permitia mais e havia uma renovação da igreja. O Concílio Vaticano II chegou, né? Modificando muita coisa, e ele achou que ele estava superado. Eu achava que ele me dizia que eu estou superado para ficar em Amargosa. Eu disse, Dom Florencio, o senhor não era para sair de lá, porque o senhor ainda ajuda. Uma vez conversando com ele. Ele disse, não, meu momento foi aquele, eu já fiz, já estou bem. É isso mesmo, cada um tem seu momento e o tempo é de Deus, é Ele que determina tudo, né? Aí ele pediu a renúncia, chegou Dom Alaí Vilar Fernandes de Melo, que foi eleito, e ele morava em Natal e veio para Amargosa. Dona Conceição, é história, né? Se a gente for continuar a história, vai ficar aqui a semana inteira falando da história. Conhecimento muito grande e valioso da senhora, né? Que poucas pessoas conhecem, mas que com certeza é uma história muito bonita da senhora. E não tem nem como a gente ficar, que é muita coisa para falar, né? Muita coisa para falar. Já resumimos, né? Dona Conceição, para a gente encerrar, a gente agradece a senhora mesmo de coração por receber a gente aqui nesse espaço, na sua casa, na sua residência, no seu lar, no seu aconchego. Muito obrigado mesmo. Só o Canto dos Pássaros, um lugar maravilhoso, entendeu? Desejando para a senhora que a senhora viva mais e mais e mais anos, abençoada sempre por Deus. Foi um prazer conhecer a senhora. Nossa equipe que está aqui com a gente hoje, né? Super feliz, um prazer mesmo conhecer a senhora. Foi muito rápido, né? Foi muito rápido. Mas nosso muito obrigado mesmo, viu? De coração. Foi muito bom conhecer a senhora. Que Jesus abençoe grandiosamente a senhora e toda a sua família, viu? Muito obrigado. Quando você tiver que alguma coisa, pode aparecer. Eu estou muito feliz com a chegada do novo bispo, que a gente agora vai cantar as alegrias de Dom Valdemir amanhã, sábado, domingo. E espero que ele faça um bom pontificado aqui, uma boa ação. Eu já sei que ele é bem apostólico e bem catequista também, e venha trazer novas luzes para a nossa cidade, nossa diocese. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu também fiquei muito satisfeito, que a equipe é muito agradável.